A esperança é, para mim, o maior problema filosófico. Nesse sentido, talvez eu seja um descendente direto de Albert Camus e seu O Mito de Sísifo. Não por causa do suicídio como o único problema filosófico, mas pela sensibilidade ali resguardada acerca da inviabilidade ontológica do mundo e, por isso mesmo, do maior desafio que pode existir para nós do ponto de vista ético diante dessa inviabilidade. É possível ter esperançano, mundo sem desistir daquilo que acusavam Raymond Aron de praticar, a saber, esta vertigem da lucidez. A maior parte do mundo sustenta sua esperança numa desistência dessa vertigem. Para mim, ela as instalou como modo de ser. A filosofia, então, tornou-se o campo em que problematizei o tema da esperança e do desespero de distintas formas. Estas notas são a reflexão sobre uma rota construída na lida começo-impasse. A filosofia, para mim, nunca foi um exercício profissional apenas, e, nesse sentido, permaneço um descendente direto dos gregos. A fim de organizar minimamente o início dessa rota, podemos dizer que existem dois tipos de esperança no mundo ocidental. Um eu conheço mesmo antes de ter conhecido a tragédia, o outro conheci mais tardiamente, mas minha relação com este é mais fisiológica. Confio no mundo sem querer. Um teólogo poderia dizer que tenho a graça da esperança. Um psicanalista talvez dissesse que pessoas à minha volta confiavam no mundo e por isso aprendi a confiar nele. Numa avaliação superficial, não consigo lembrar de nenhuma pessoa em especial do meu convívio que confiasse no mundo. Mas, como se sabe, toda virtude é prática e tímida e alguém pode confiar no mundo, mesmo dizendo que não. O primeiro tipo, do modo que a vejo, é a esperança de Pandora. A esperança trágica. A esperança como um dos males que devem castigar os homens, pela sua desmedida, em querer conhecer a técnica do fogo. Assim pensou Zeus. Quanto mais tivermos esperança na capacidade humana, mais sofreremos, porque nunca houve esperança de fato. Para um grego, a morte é a prova máxima de que não há esperança. Tomada contra a imortalidade dos deuses, a condição mortal humana é, na verdade, tudo o que precisamos conhecer acerca de nós mesmos. É isso que o oráculo de Delfos tem em mente quando diz: conheça a ti mesmo. Mas a questão não para aí. Essa morte que torna a esperança inviável para o grego, essa desesperança ontológica, digamos, é também ética e política. A desmedida será ética e política. Nossa ação será desmedida. Nossa fé em nós mesmos um erro. E a consequência é o sofrimento como efeito da esperança. A aplicação dessa lógica à ética e à política é avassaladora. Paro aqui a reflexão sobre a esperança trágica porque logo falaremos de Antígona, minha heroína trágica predileta. E a esperança bíblica, aquela de Deus? Esta é a segunda forma de esperança no horizonte cultural do Ocidente. Erra quem toma a esperança bíblica como sendo mero fruto da ação ou da psicologia humana. Como imaginar que um povo miserável como o hebreu, vivendo em péssimas condições, espremido entre grandes impérios históricos como o egípcio, o persa, o grego, o romano, para ficar nos mais conhecidos, inteligentes e ricos, inventaria tal concepção complexa e sofisticada de um Deus e, por consequência, de uma esperança que cai do céu sobre o deserto do Sinai? Visitaremos essa forma de esperança em breve também. Percebemos que, em ambos os casos, a esperança, ou a falta dela, no caso grego, tem uma raiz religiosa. Os católicos dirão teologal. A esperança, assim como o amor, caridade e a fé, são virtudes teologais, uma vez que para tê-las se faz necessária a ação da graça divina sobre a pessoa que praticará uma dessas virtudes. Devemos lembrar que uma virtude, como toda ética, é sempre uma ciência da prática, nunca a teórica. E mais um pequeno detalhe: não pretendo oferecer um roteiro de como entender o desespero e daí postular alguma forma de esperança. Por isso, o trajeto será tortuoso, sem oferecer a você, leitor, a possibilidade de supor que empreendo aqui uma fórmula de esperança que vença o desespero. Esse caráter tortuoso significa que sigo um trajeto em forma de ensaio. Como me vem à mente e à vontade, descrevo o percurso,
sem qualquer mapa anterior que diga aonde vamos chegar. Adorno diria que este livro é um tipo de pensamento com o lápis, sua definição da forma ensaio. Talvez cheguemos, no fim, a contemplar algum tipo de esperança, mas não terá sido uma ideia construída antes da escrita em si. A escrita, aqui, segue atormentada pela possível vitória do desespero. Esse é meu convite a você.